감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 오늘 에스더 7장입니다. 에스더 7장 1절 말씀부터 읽겠습니다. Se vocês acharam, Esther, capítulo 7, a partir do versículo 1 eu vou ler. 찾으셨으면 에스더 7장 1절부터 제가 읽습니다. Esther, capítulo 7, versículo 1. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a Sueme e disse a rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração chegou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu o mal contra ele, que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falar em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Nós lemos até aqui. A Bíblia é um livro que nenhuma pessoa desse mundo pode imitar, que Deus escreveu. Superficialmente parecem somente histórias que estão acontecendo, mas quando a gente analisa exatamente essas histórias, a gente pode ver que é expressado exatamente o coração do homem. Essa Bíblia, se não for Deus, não existe nenhum outro ser que poderia escrever dessa forma. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu sinto isso. A última vez, a gente lá em Incheon, a gente teve uma reunião com os anciãos e diáconos chineses. O pastor de Taiwan, o Seon, ele me ligou. Pastor, tem uma irmã na nossa igreja. O marido dessa irmã, ele ficou muito contra a sua esposa ir para a igreja. Mas há um tempo atrás, ele ficou doente. E aí disseram no hospital que ele estava em câncer estágio terminal. Se ele pudesse viver muito, viveria 6 meses. E esse marido, quando escutou essa notícia, ele ficou muito assustado. Nossa, isso pode acontecer com uma pessoa também, com um ser humano. E a irmã falou o quê? Querido, se você receber a oração do pastor Park, você vai ser curado na hora. Nossa, a fé dessa irmã é melhor que a minha. Então ele já não tinha mais esperança.
Ele queria se segurar em alguma coisa. E perguntaram se eu podia ir. E eu não podia rejeitar ir, né? E aí, quinta-feira, à noite, depois que acabou a conferência, ele veio me procurar. E eu me casei com aquele casal. E eu fiquei muito agradecido. Ele estava morrendo por causa do câncer. E o coração dele, por causa disso, estava muito humilde. E eu falei sobre a Bíblia. As pessoas têm muitos pensamentos no coração. Tem pensamentos bons, pensamentos maus, pensamento de raiva, pensamento mentiroso, desesperança, alegria. Mas esses pensamentos, se conectar com a palavra de Deus, dentro desse pensamento, se a palavra de Deus ela entrar, então ela pode trabalhar. Então, ele não estava falando nada e somente estava escutando. Mas ele estava escutando com toda sinceridade. A maioria das pessoas, quando escutam sobre a Bíblia, estão escutando a pregação, mas muitos pensamentos deixam meu coração complicado para eu não poder aceitar a palavra de Deus. E meu coração fica rejeitando a palavra, fica empurrando para fora a palavra. Mas esse marido estava aceitando tão facilmente a palavra. Eu falei para ele, tem uma coisa que Deus quer te falar tanto. Tem tantas coisas que Deus quer falar para você, mas uma delas é principal. E eu perguntei, o senhor quer ouvir o que Deus quer te falar? Ah, se Deus quer falar para mim, então é lógico que eu quero ouvir. E eu falei sobre a cruz de Jesus Cristo. Eu falei que Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Eu falei que Deus nos falou isso através da Bíblia. Se você aceitar isso, o coração de Deus vai fluir dentro de você. Ele nunca frequentou a igreja. A esperança dele, fora Deus, já não tinha outra esperança. E naquele dia, ele aceitou a palavra. E a palavra que eu sempre falo, a eletricidade, quando tem o fio elétrico e eles se conectam, o fio elétrico passa, a eletricidade passa pelo fio elétrico. Então a eletricidade, quando está conectado o fio elétrico e aí liga a tomada, então a geladeira, a máquina de lavar, seja o que for, conectado à eletricidade funciona. O seu coração, se o seu coração se conectar com o coração de Deus, Deus vai trabalhar dentro do Senhor. Então, todas as nossas doenças não se tornam problema. Naquele dia, ele ficou muito feliz. Então, amanhã é sexta-feira e a gente tem culto na igreja de Gangnam. E ele veio lá de Taiwan. Se o senhor veio lá de Taiwan, o senhor não pode vir para a igreja de Gangnam? Ele falou que ia vir. Aí ele veio e sexta-feira de manhã, novamente eu preguei a palavra para ele. E sexta-feira de manhã, quando eu vi, o rosto dele já era de uma pessoa curada, já estava bem claro o rosto dele. E eu falei, o senhor veio até aqui, o senhor pode vir mais uma vez? Sim, eu posso. E ele veio sábado de manhã. E sábado ele falou, já estou curado. Ele já estava feliz, já estava saudável, já estava alegre, com o rosto claro.
no coração das pessoas, no coração de todas as pessoas. Então, todas as coisas começam no coração do homem. Então, dentro do seu coração tem muitas condições para criar memórias, pensamentos. Tem coisas, memórias que me deixam triste, memórias que me deixam bravos. Algumas memórias criam maldade, algumas memórias dão paz no meu coração, algumas memórias me trazem felicidade. Então, muitas coisas são feitas no nosso coração. Da mesma forma que tem um monte de videocassete. Tem centenas de videocassetes. Se você colocar uma fita cassete de futebol, aparece aquele futebol. Se você gravar um beisebol, então aparece o beisebol. Se você gravar o Ben-Hur, então aparece Ben-Hur na TV. Então, dependendo do que tiver na fita cassete, aparece na televisão. Dentro do nosso coração existem muitas lembranças felizes, tristes, gratificantes, alegres. Se tiver conectado com o coração de sofrimento, você fica sofrendo. Se no seu coração tiver conectado à alegria, você vai ficar alegre. Então, seu coração fica alegre. Por causa disso, as pessoas que estão irritadas, bravas, por quê? Porque o coração está conectado a isso. Está conectado ao pensamento irritado. Então, qualquer coisa fica irritado. Quando pensa só em desconfiança, fica desconfiado. Quando fica conectado à reclamação, só reclama. Quando está conectado a sofrimento, só fica sofrendo. As pessoas vivem com esse mundo do coração. Ultimamente, continuamente eu tenho falado. Lá em Kansas City, nos Estados Unidos, tem uma irmã que estava quase morrendo por causa do câncer. E pelo telefone, então, por dia eu conversava com ela 10 minutos, 15 minutos. E eu falei para ela sobre a palavra da Bíblia, a esperança, a felicidade, sobre a palavra de Deus. E no coração dessa irmã começou a reviver. Ela tinha um monte de doença, ela tinha que fazer tratamento no hospital, tinha todo o horário para esses tratamentos. Mas um dia essa irmã me falou: pastor, por um certo tempo eu não consegui comer. Ah, se você não comer, você vai morrer, tem que comer. Eu não comi porque eu estava sem apetite. E eu dei risada. O carro, se não tiver combustível, morre. O carro não come combustível porque é gostoso, mas porque senão morre. Independente do seu apetite. Se você quiser viver bastante com seu marido, então tem que comer bastante. E essa irmã aceitou essas palavras de uma forma muito pura. E eu falei para ela, mesmo sem apetite, come. E ela comeu. E depois de um tempo, ela falou que quase morreu por causa da úlcera. E eu falei para ela: irmã, não se preocupe por causa da úlcera. A úlcera, tem vezes que quando não mesmo que não tendo câncer, tem úlcera, né? Até pessoas, a gente pode ficar gripado, ou às vezes a gente pode ficar resfriado, ou tem vezes que a gente fica com insônia. Acontece, isso não é nada. Por que você está se preocupando com isso? Ah, é verdade? Ah, não é nada. No seu coração você decide que isso não é nada. E cada vez que essa irmã falava comigo, no coração da irmã, eu falava palavras que ligavam ela à esperança. E sabe o que foi incrível?
A palavra de Deus da Bíblia está cheio de palavra que conecta com a esperança. Tem a palavra do comandante Naamã, da esposa do discípulo, a prostituta Raabe. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que não seja de esperança. E um dia essa irmã tirou uma foto e mandou para mim. Acho que ela mandou mais de 10 fotos. Cada vez que eu via o rosto dela, estava mais claro. E por último, ela estava com uma roupa de formatura, tirou foto e mandou para mim. Ela falou, eu me formei do tratamento de câncer. Porque ela ia ficar chateada se não fosse mais receber esse tratamento. Então, ela se formou desse tratamento do câncer. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, ela veio com o marido dela. Ela estava tão feliz. Estimados irmãos e irmãs, hoje de manhã, vocês só olhem para a desesperança. Vocês vão ter mais de 100, mais de 1000 desesperanças para enxergar. Frequentemente tem tido terremoto, né? Você pode morrer por causa do terremoto, não é verdade? Você pode morrer se o prédio for demolido. Você pode morrer de pressão alta. Mas se você se conectar com essas coisas, você tem um monte de coisa para se prender. Você tem tantas coisas que 10 anos não bastariam para se conectar à desesperança. Mas pelo contrário, pensem nas coisas boas. A minha esposa, alguns dias atrás, às 2 horas da manhã, ela falou que ia morrer. Estava morrendo. Aí eu acordei às 2 da madrugada. E eu, com a minha esposa, eu orei por ela. Eu fiquei assim, eu me senti assim meio com consciência pesada de ligar para o ancião Juan, né? Porque ele é o que a gente mais pode pedir socorro. E aí eu orei pela minha esposa e de manhã, quando o sol nasceu, eu liguei para o ancião. Eu não sei se o ancião estava dormindo, orando, lendo a Bíblia, mas ele não atendeu. Eu liguei várias vezes para o ancião e o ancião falou, estava no Vibracol e eu não pude atender, né? Aí o ancião veio e ele falou, olha, eu acho que a missionária não está com os rins bons, e falou para ir para o hospital. E umas 7 horas da manhã, a gente foi para o hospital. E ela fez exames, e aí a gente voltou para casa. E quando a gente voltou para casa, e o ancião, e o irmão An falou que tinha um médico que ele conhecia, a gente foi receber tratamento lá. Mas sabe o que é interessante? A minha esposa, ela estava com pedras nos rins. A minha esposa é cheia de pensamento. A gente nem precisa construir nada dentro dela. Por que ela está guardando pedra dentro dela? Mas é gratificante porque ela pensa na igreja, né? Mas nesse momento, depois de um tempo, saiu a pedra, né, pelo xixi. E ela falou assim, querido, logo depois que você orou, acho que saiu a pedra. E eu estava preocupado, e à tarde, no almoço eu fui para casa, e a minha esposa, ela falou tudo isso que aconteceu, né? E agora os netos, a minha nora, a filha estão falando para ir para a cantata dos Estados Unidos. A minha esposa fica mais feliz quando os netos chamam ela para os Estados Unidos. Então a minha nora me liga. Sim, eu já sei por que ela está me ligando. O senhor poderia mandar a sogra para cá? A sua sogra está doente, ela não pode ir. Mas mesmo assim ela tinha que vir. É verdade.
A minha nora ainda, já faz mais de 10 anos que ela se casou, né? Já faz 14 anos que ela está casada com meu filho, e nenhuma vez eu rejeitei o pedido da minha nora. Eu sei muito bem, porque todas as notícias, os convites vêm através da minha nora. Eu sei exatamente como eles fazem a política ali no meio, né? A sua sogra não pode. Ela já foi para os Estados Unidos há pouco tempo e ela disse que está cansada. Ah, mas sogro, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer isso e aquilo. Ah, e a sogra tem que vir para ela me ensinar. Ah, ela não pode vir só alguns dias para me ensinar. Aí eu falei, e como eu nunca rejeitei o pedido da minha nora, e quando eu falo para minha esposa aí, ela fica feliz, né? E daqui a alguns dias ela já vai. Quando eu penso nisso, sabe o que eu fico agradecido? Filho, sim. Ah, como é que está a cantata? Ah, sim, está tudo bem. Ah, eu posso ir algum dia? Ai, pai, o senhor está cansado, não precisa vir. Imagina quão chateado eu ia ficar se ele falasse assim, né? Porque eu tenho muita vontade de ir. Sim, pai, nós temos que andar 10 horas de ônibus, de carro, mas eu não quero escutar que o senhor ficou doente vindo aqui, né? Assiste pelo vídeo tudo que a gente está fazendo. Se ele falasse dessa forma, imagina quão chateado os velhos ficariam. Então, porque hoje em dia as pessoas estão tratando assim, né? As pessoas mais velhas, pai, cuidado, o senhor tem que andar de avião, de carro, então é perigoso, deixa que eu faço. Porque... Então, eu ficaria muito chateado se ele falasse dessa forma, né? Mas ele fala para eu ir. E a minha esposa... Vocês sabem como flui agora, mais ou menos como a nossa casa, né? Então, eu agradeço a minha nora, a minha filha ainda fala, o coral tá assim, assim, assado. Tal membro canta bem, tal... E a minha esposa fala. E ela fala, mãe, ora, e depois desliga o telefone. A minha esposa, naquele dia, à tarde, ela ficou bem, ela ficou saudável. Os jovens não sabem bem, né? Mas eu também, quando eu era jovem, que tinha 30, 40 anos, quando a minha esposa ficava doente, vai lá no hospital e acabou. Mas a minha esposa ficando velha, ela é tão amável. Nossa, se realmente ela ficar doente, e se ela morrer? Estou exagerando um pouco, né? Mas é tão preciosa ela. Tão preciosa ela. Ultimamente ela está meio teimosa, mas... mas também tem esses altos e baixos, né? Se só ficar na mesma, então é sem graça. Hoje de manhã, eu li para vocês Esther. A Esther, o rei perguntou para a rainha: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino? Então, no banquete, a rainha Esther convidou o rei e falou assim. Então, o rei tinha que coração? Ele estava sentado um dia no seu trono. Imagina quantas coisas o rei não tem que pensar. Pastor Oksupark, mesmo sendo pastor de uma igreja, tem tantas coisas para pensar, resolver, conversar, fazer comunhão, pregar o evangelho. Da Índia até a Etiópia. Imagina, ele tinha desde o Egito até a Etiópia para reinar, 127 províncias. Imagina quanta coisa ele tinha que pensar. Ele estava sentado no trono pensando nisso, nisso, naquilo. E de repente aquela porta começou a se abrir, pouco a pouco. Bem na frente do trono. E ele se assustou. Eu não chamei ninguém, quem é que está abrindo aquela porta? Sem eu ordenar, a pessoa que entrar por aquela porta pode morrer.
Eu vivendo até agora como rei, nunca aconteceu isso. Quem é que está abrindo aquela porta sem eu ter chamado? E o rei ficou tenso. Pouco a pouco, aquela porta começou a se abrir. E o rei se esqueceu de tudo que ele estava pensando e só se concentrou naquela porta. E quando aquela porta se abriu, metade dela se abriu, uma rainha de vestido começou a entrar. E o rei se assustou muito. Por que a rainha está aqui? Por quê? Qual é o motivo dela vir aqui arriscando sua vida? O rei se assustou. Qualquer pessoa que seja, se o rei estender o cetro de ouro, vive, mas se ele não estender, morre. Então a primeira coisa que ele fez foi estender o cetro de ouro. A rainha se aproximou. Eu pensei que eu ia morrer e vivi. Esse cetro de ouro. Ela queria confirmar se realmente isso estava somente diante dos olhos ou se dava para mexer. E quando ela mexeu naquele cetro de ouro, ela pensou, sobrevivi. E o rei e a rainha sentaram um diante do outro. E o rei estava muito curioso. A rainha, ela tem que se decidir a abandonar sua vida para entrar aqui. Mas por causa do que ela arriscou a sua vida para vir até aqui? Ele estava muito curioso. Muito curioso. Eu ia perguntar, fala querido, por que você veio assim? Você podia ter me ligado. Por que você não me mandou mensagem pelo Kakao Talk? Eu teria feito assim. Mas o rei, ele tem a sua posição, ele não pode falar assim. Rainha Esther, qual é a tua petição? E que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Ele queria saber o motivo dela ter vindo arriscando a sua vida. Assim o rei falou. Se fosse eu, rei, muito obrigado. Sabe o Ramã, ele quer me matar. Ele quer matar o meu povo. Eu iria assim diante dele. Mas a rainha não falou assim. Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Amanhã venha o Senhor e Amã para o meu banquete. E naquele momento eu direi, como eu posso esperar até amanhã? Fala agora, fala. Eu acho que eu faria isso com certeza. E o rei ainda continuou calmo. E naquela noite, o rei não teve sono. A rainha, ela arriscou a sua vida e veio até mim. Então, com certeza, tem um motivo para a rainha que ela não podia me falar naquele momento. Eu, como um rei que administro esse país, eu sendo o marido dela,
a rainha que eu mais amo, que é mais próxima a mim, como eu não sei o que acontece? E ele estava muito curioso. Antes, a Vashti, ela era teimosa, fazia tudo do jeito dela, e veio essa nova rainha Esther, sábia, agradável, obediente. Que nenhum problema tenha entre nós, que nós possamos envelhecer juntos. Então, para a rainha Esther, que problema será que aconteceu? Qual será o problema que somente eu posso resolver? Ele estava muito curioso, estava pensando profundamente, mas ele não conseguia se lembrar. E porque ele não teve sono, ele queria dormir, porque amanhã ia ter muitos trabalhos, mas ele não conseguia dormir. E de repente ele chamou o seu eunuco. Eu não estou com sono, traga o livro de crônicas. E ele estava lendo o livro de crônicas, tal ano, tal mês, tal dia, o rei Assuero se tornou rei, tal ano, tal dia, tal pessoa ficou contra o rei, queria matar, e quando eles estavam para matar o rei, Mordecai denunciou eles e o rei pôde viver. Ah, aconteceu isso mesmo, né? O Mordecai me salvou da morte. E qual foi o prêmio que eu dei para Mordecai? Qual foi a forma de agradecimento? Sim, rei. O Mordecai, ele salvou a minha vida. Então, eu dei algum prêmio para ele? Eu dei alguma honra para ele? Senhor rei, ele salvou a sua vida, mas ele não recebeu nenhum prêmio, ele não recebeu nenhuma honra. Ah, é? Ele me salvou da mão de assassinos. E ele não e passou tanto tempo assim e ele não recebeu nada. Então, o que eu faço para poder recompensar essa graça? Não tem ninguém aí fora? Sim, senhor rei. A Amã estava ali esperando. O Amã estava tão feliz que ele ia participar do banquete junto com a rainha Esther. E no dia que somente ele e o rei tinham sido convidados, ele tinha muitos filhos, tinha muita honra, glória. Mas somente o Mordecai era como um espinho no olho dele. E ele, com 50 côvados, ele fez uma forca para matar Mordecai nessa forca. Sim, coloca logo essa forca de 50 côvados, de altura de 50 côvados, para a gente poder enforcar Mordecai ali em cima. Ele queria matar Mordecai naquela forca. Ele estava ali para pedir isso para o rei. E Amã entrou. E o rei falou: que honras e distinções eu devo fazer para uma pessoa que eu quero honrar? Amã não sabia que ele estava indo tão bem assim. De dia, a rainha Esther convidou ele para um banquete. Somente ele e o rei. Ah, o rei quer me estabelecer. E ele pensou: ai, o que será que eu peço? Ah, não falta nada para mim.
filhos, eu tenho 10, eu tenho poder, eu estou logo abaixo do rei, tenho honra, tenho dinheiro, eu tenho uma esposa sábia. Somente uma coisa eu ainda não consegui fazer. É ficar na posição do rei. Andar no cavalo do rei. Usar aquela veste do rei. Eu queria vestir uma vez essa veste do rei. E ele falou: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes do cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem no cavalo pela praça da cidade, diante dele e apregoem. Então o rei se assustou. Amã, esse cara, ele está cobiçando a minha coroa. Amã, ele quer vestir a minha veste real. Amã, esse cara quer andar no meu cavalo, ele está cobiçando a minha posição. Mas o rei não demonstrou isso. E ele falou: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, não omitais coisa nenhuma de tudo quanto disseste. E Amã, nesse momento, ele queria morrer. Ele pensou que fosse ele. Como Mordecai, o cara que ele queria matar. E ele tinha que falar bem alto: o rei honra esse homem. Ele tinha que clamar: o rei honra esse homem. E naquele momento os judeus, o Mordecai, ele queria matar o Amã. O Amã queria matar o Mordecai, mas nós vencemos. Deus está trabalhando. Realmente nós iremos vencer. No coração dos judeus começou a surgir fé. Mas chegou a hora do banquete. E na hora os servos levaram a Amã no cavalo para o banquete. E os 3 sentaram assim no banquete. Hoje de manhã, o que eu quero falar para vocês? As 3 pessoas que se sentaram nesse banquete. As 3 pessoas que se sentaram no banquete são todas diferentes. O pensamento dessas 3 pessoas é tudo diferente. O Amã começou a ficar com medo. Ele não tinha medo de nada. O rei, ele me deu o seu anel de sinete para eu poder fazer tudo o que eu quiser, assinar tudo o que eu quiser. Mas mesmo assim, ele falou para eu ir para o banquete. Eu acho que ele vai ficar contra mim. Alguma coisa não está dando certo, mas eu acho que hoje vai dar certo. Ele estava vagamente com esse tipo de pensamento. Mas Amã era arrogante. Ele era uma pessoa que somente pensava em si mesmo. Porque Mordecai, ele ficava... Ele não combinava com o coração de Amã, então queria matá-lo. Ele usava o poder para atingir as outras pessoas, e sem pensar no sofrimento da outra pessoa, ele somente queria atingir seu objetivo. As 3 pessoas estavam sentadas no mesmo lugar. O que será que o rei pensou? O rei ainda tinha algo que ele não conseguiu resolver. Então a Esther está com algum problema. O que será que ela tem? Ela falou que ia falar hoje, então que hoje ela vai falar. Então a nossa rainha, o que será que aconteceu com ela?
O que será que ela arriscou a sua vida e atravessou aquela porta? Por que será que ela tem que falar hoje isso? No coração do rei, ele estava cheio de preocupação. Porque surgiu um coração dele amar Rainha Esther. Mas, no coração da Esther, está escrito exatamente. Mesmo lendo o livro de Esther 100.000 vezes, não está escrito exatamente como está o coração de Esther. Mas a Bíblia, ela não descreveu o coração das pessoas, mas a gente pode ler o coração da Esther. Ontem, à noite, no culto de senhores, a gente falou sobre 1 Samuel. Sábado à noite, quando os irmãos se reúnem para falar sobre a Bíblia, é muito legal, né? O Saul, depois que escutou que Davi apareceu, 3.000 homens foram buscar por Davi. Então, o que a Bíblia diz? Está escrito que Davi percebeu que Saul veio buscá-lo. Eu não consigo entender isso. Como ele pôde saber? Como? Ele nem viu. Vamos ver na Bíblia. 1 Samuel. Capítulo 27. 26. Versículo 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi não viu nada, não sentiu nada, mas ele, está escrito que sabendo Saul que Saul vinha, e realmente Saul veio. Ontem, o meu primo do Japão, ele era corredor de Fórmula 4, né? Ele foi campeão algumas vezes. O pastor Park Yong-ju, da igreja de Pundang, quando ele dirige muito bem. E porque ele é meu sobrinho, eu falo, né, Yong-ju, onde você aprendeu a dirigir? Eu aprendi do meu tio lá do Japão, que é o meu sobrinho, né? O pastor Moon também, ele aprendeu a dirigir um pouco com ele. O que ele falou, o pastor Moon, o missionário Moon? Então, ele falou que quando ele dirigia, ele falou que dividia em 10 linhas. Então, por hora, tem que correr 350 km por hora. A velocidade. Então, se é dividido em 12 partes, você não sente isso. Então, quando você vê o farol, então, não acende tudo de uma vez, né? Mas pouco a pouco, para a pessoa ir acordando. E falou que dá para enxergar isso.
Então, quando estiver dirigindo na estrada, no carro, com certeza no cruzamento não enxerga que está vindo o carro, mas sente que o carro está vindo. Então, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Estimados irmãos, se vocês receberem a salvação, Deus lhes dá sabedoria. Não somente com esses olhos do mundo que você enxerga, mas os olhos espirituais você consegue enxergar. É incrível. O ancião Wang, o ancião da China, ele faz iogurte. Sabe como ele faz iogurte? Participem uma vez da conferência, do retiro lá de Taiwan. Ou da Índia. Cada vez que ele vai, ele faz uma nova descoberta e faz um iogurte novo. Então, essa nossa sabedoria, esse nosso conhecimento, acima disso, tem um conhecimento, uma sabedoria superior. Pelo sangue de as pessoas que receberam perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo recebem essa sabedoria. Não esse mundo que enxergamos com os nossos olhos, mas a gente enxerga um mundo que nossos olhos não enxergam. Se você ler simplesmente o livro de Esther, você não sabe. Mas eu desejo com que vocês possam ver o coração da Esther, pensar, meditar no coração da Esther. Em João capítulo 8, a mulher foi surpreendida em adultério. E ela foi surpreendida em adultério e ela estava sendo arrastada até Jesus. Ela estava com medo, estava sofrendo. Ela somente tinha desesperança. Mas quando a gente pensa um pouco no coração dela, no coração dela tinha muita gratidão por Jesus. A gente pode, não está escrito que aquela mulher teve muita gratidão para com Jesus. Mas se a gente vê cuidadosamente a Bíblia, a gente pode ver aquele coração. Todas as outras pessoas queriam me apedrejar, estavam me xingando e me chutaram. Mas esse Senhor me amou. Jesus, ele disse que não me condena. Ele tinha tamanha gratidão no coração dele. O que a Esther falou, a rainha, ele desenhou o coração de Deus dentro da Bíblia. Então, o coração da Esther, no segundo dia, quando estava no banquete, imagina como estava o coração dela. Então, eu meditei sobre o coração dela. No coração da Esther, ela tinha muita gratidão para com o rei. No primeiro dia, o dia que ela abriu a porta, ela tinha que morrer. Mas quando ela abriu aquela porta, o coração dela ficou tremendo. Para salvar o povo de Israel, eu tenho que ir para diante do rei. Mas já faz 30 dias que o rei não me chama. Quando eu abrir aquela porta, será que o rei vai estar onde? Será que ele vai estar dentro do seu quarto, conversando sobre os problemas das províncias? Ou será que ele foi caçar? Ou onde será que ele está? Será que ele vai estar bebendo? Será que ele vai estar com outra concubina? Ela não podia saber, e ela abriu aquela porta. E sabe o que a Bíblia diz? Defronte da residência, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Então, mesmo que ele não quisesse ver, ele somente podia enxergar ela. E quando ele viu a Esther entrando, na hora ele estendeu o cetro de ouro. Assim, esse coração da Esther, assim como quando a mulher surpreendida em adultério se encontrou com Jesus, aquela gratidão a Esther também teve. O rei, assim como estava me esperando, ele estava sentado no trono real, fronteiro à porta da residência. Então Deus sabia disso. Agora eu estou viva, eu sobrevivi.
no coração de Esther, começou a surgir um amor tão quente para com o rei. E a Esther, ela foi mexer no cetro de ouro para ver se era real ou não. Ela não conseguia acreditar naquilo. E realmente ele estava ali. É tão gratificante. Mas o rei perguntou: qual é a tua petição, rainha Esther? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. A rainha Esther estava com medo do rei. A última vez, porque ela viu a rainha Vasti sendo expulsa. Por que você entrou? Matem-a! Expulsem! Poderia acontecer isso. A voz que saiu da boca do rei era tão quente no coração dela. Qual é a tua petição, rainha Esther? Que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Eu te dou metade do reino. Dentre 127 províncias, quantas províncias são? Ela pôde sentir o amor do rei. Se bem te parecer, vem o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. O que vocês estão fazendo? Chama logo Amã, para que ele vá também no banquete da rainha Esther. Então o coração da rainha Esther ficou muito quente. Para uma mulher tão suja assim como eu, como ele pôde me amar? Pessoal, se nós formos para diante de Jesus e nos encontrarmos com Ele, independente de que pessoa seja, quando a mulher surpreendida em adultério, ela foi para diante de Jesus, ela estava com medo, sofrendo, decepcionada, desesperada, mas Jesus esvaziou todo o coração dela e preencheu com gratidão. E fez ela voltar com essa gratidão no coração. O amado Deus, se vocês se encontrarem com Ele, se vocês tiverem um tempo com Jesus, se vocês escutarem a voz de Jesus, se vocês se tornarem um com Jesus, em qualquer lugar que seja desse mundo, vocês vão poder sentir a gratidão que vocês não sentem em nenhum lugar desse mundo. O Senhor Deus faz esse trabalho. Quando eles estavam bebendo no banquete, o rei perguntou: qual é a tua petição, rainha Esther? Que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me. Então venha amanhã no rei, e amanhã ao banquete, e eu lhe direi. E naquela noite o rei não teve sono, e chamou Amã, e o Amã teve que dar voltas por cidadela de Suzã, né, para honrar Mordecai. E de manhã o Cacau Talk estava tocando direto. Rei, rainha, aconteceu uma coisa incrível. O que aconteceu? Hoje de manhã, na cidadela de Suzã, aconteceu algo incrível. Por quê? O Amã queria te matar? Não! O senhor rei, Mordecai, ele estava vestindo as vestes reais no cavalo do rei e deu uma volta na cidadela de Suzã.
Mas foi o Amã que segurou a corda do cavalo para poder conduzir o cavalo. Agora o nosso rei Mordecai, o nosso Mordecai venceu. Ai, como isso pode acontecer? Me explique detalhadamente. Eu também não sei direito, eu só escutei o que aconteceu. O Amã pegou o cavalo, estava puxando o cavalo. O Amã estava ali em cima, no cavalo do rei, com a roupa do rei. E cada vez que ele andava, ele tinha que gritar: o rei se agrada dele, o rei honra ele, o rei se agrada dele, o rei honra ele. Ele tinha que ficar clamando, rainha. E a Esther pensou: como o rei pôde descobrir a minha relação com a do Mordecai? Como o rei pode conceder tamanha graça? Como ele concede tamanha graça para nós? Ó rei, no coração da rainha Esther, o coração de obedecer ao rei, o coração de amar o rei, o coração de querer abandonar sua vida pelo rei, o coração de querer dar toda a sua vida pelo rei. Surgiu esse coração dentro dela. Eu não sei direito isso, mas com certeza foi o rei quem fez isso. O rei quer destruir esse Amã mau. E ele nos amou e assim ele quer nos estabelecer. Jovens, pessoal, fiquem quietos e vocês não façam barulho. Mas nós estamos tão felizes, rainha, que não podemos ficar quietos. Mas fiquem quietos. Sim, mas nós queremos dar essa boa notícia. Deus, pro nosso Jesus Cristo, que é nosso noivo, para esse Sujimal Oksu Park, o pastor Cho Kyung-yu, pastor Moon, ancião Kimondar, com um amor tão profundo, podem sentir esse amor que está no rei. É porque nós estamos de olhos e de ouvidos fechados, mas se a gente abrir a Bíblia, esse rei é Deus, e essa rainha é nós que somos noivas. Se Jesus nos ama assim, não é que não existe pessoas contra como Amã, mas existe o amor do rei. Pessoal, essa história não é a história da rainha Esther, é a nossa história. Entendem? Vocês também, se vocês pensarem profundamente em Deus, para Deus salvar uma pessoa tão suja como eu recebi a salvação em 1962. Para que desde que eu nascesse, Deus fizesse eu receber a salvação, Ele fez com que não desse certo, fosse difícil. Deus também deu dificuldade, ela tinha que fazer jejum, teve que ir para diante do rei, arriscando sua vida, ela passou por essas dificuldades, mas quando a gente vê tudo se concretizando, em cada momento, a gente pode ver o amor tão grande que Deus concede para nós. Assim como Esther sentiu esse amor, nós também pudemos sentir. As pessoas que não conhecem esse amor podem seguir a cobiça da carne. As pessoas que não sentiram esse amor de Deus podem passar reto por isso. Mas as pessoas que sentiram o sabor do amor de Deus, a rainha Esther, aquele amor tão quente do rei. O rei não precisava fazer isso, mas ele estabeleceu Mordecai, fez vestir as vestes reais do rei, colocou ele
no cavalo do rei e fez andar pela cidadela de Suzã. O Senhor nos ama tanto, ó Senhor Rei. Que coração surgiu no coração da rainha Esther? Tamanho amor começou a surgir no coração dela. Começou a sentir no coração dela. Mesmo morrendo pelo rei, mesmo sofrendo pelo rei, mesmo passando dificuldade. Isso nada é motivo de reclamação para mim. Mesmo passando fome, mesmo recebendo perseguição, mesmo sendo xingado. Aquele amor que o rei tem por mim é tão incrível, é tão grande, é tão maravilhoso. Ó rei, toda a minha vida eu quero dar para o Senhor. Quando meu filho era criança, eu levei ele para a sauna. E ele não queria entrar na água quente. Eu falei para ele entrar. Ele, mas tá quente. Aí eu falei, ei, moleque, e coloquei ele na água quente. E depois eu estava tirando o cascão das costas dele. Eu falei, Yongu, sim, pai. Sabe o que o pai está fazendo agora? O quê? Agora eu estou fazendo o trabalho de Deus. Entendeu? Tá. O que você entendeu? Está fazendo o trabalho de Deus. Que trabalho eu estou fazendo? Não sei. Eu tirar o seu cascão, não estou tirando o cascão do meu filho. Porque você vai ser você vai ser trabalhador de Deus. Eu estou somente te formando para ser um trabalhador de Deus. Isso também é trabalho de Deus. Uma vez eu fui para os Estados Unidos e meu filho me falou, pai, os meus filhos eu não deixei eles irem para a escola por uma semana. Ah, é? Tá bom, que ótimo. Eles têm que estudar também na escola, mas eu queria mostrar para eles como o pai está pregando o evangelho. Andando de carro, indo para escolas, mandando cartas e fazendo com que aquelas pessoas, através da carta, possam ir para a cantata, escutar o evangelho. Isso não é fácil. Mas eu quero mostrar que é proveitoso o trabalho que o pai deles faz. Ah, muito bem. Faça assim. Mas quando tiver que mandar para a escola, manda, tá? Ah, sim. E meu filho falou, pai, quando eu fui para Anchorage, a gente pegou um caminhão e a gente 3 pessoas dirigiram sem parar. Por 9 dias nós dirigimos. Porque o caminhão, ele quebrou no meio do caminho, e aí a gente devolveu para onde a gente alugou o caminhão, e aí eles me emprestaram um caminhão novinho. A gente passou os Estados Unidos, a gente entrou no Canadá, e lá era um caminho bem difícil. A gente correu o dia inteiro e não vimos uma casa e nem um carro. E estava bem frio. Se o carro tivesse quebrado lá, até ter o combustível a gente podia ficar, mas se acabasse o combustível a gente ia morrer congelado. Quando a gente voltou para Nova York, a gente estava irritado, né? Porque tinha muito carro lá em Nova York, mas dessa vez a gente ficou tão feliz. Se Deus não tivesse nos dado um caminhão novo, se aquele caminhão antigo não tivesse quebrado, o caminhão ia ter quebrado no meio do Canadá, no meio do deserto, onde não tem ninguém, não ia dar para telefonar, não tinha pessoas, não tinha casa, nem carro. Então ia acabar o combustível, a gente ia desligar o motor e aí a gente ia morrer congelado. É muito gratificante. Pai, fazer o trabalho de Deus, eu tenho tido tanta gratidão por isso.
Estimados irmãos e irmãs, aquele dia que não está distante, quando o Senhor vier para essa terra, nós vamos na nuvem subir com Ele. Naquele dia, se você estiver preso no mundo, sem pregar o Evangelho, comendo bem, vivendo bem, sozinho, e subir dessa forma, imagina quão vergonhoso vai ser diante de Deus. Mesmo eu querendo amar o Senhor, se eu não pensar profundamente na palavra, se eu não souber o profundo coração de Deus, eu acho que vai ser um desperdício da dízimo, eu utilizar o meu tempo para Deus vai ser um desperdício, vai ser um desperdício dar meu coração para a igreja. Nesse mundo que existe mais pessoas do que a areia da terra, por que justo eu, Deus? Por que o Senhor me salvou? Existem mais pessoas do que a areia no mar. Então quem sou eu para o Senhor ter morrido na cruz pelos meus pecados, e essa pessoa tão má como eu, o Senhor fez eu perceber isso, fracassar. Como o Senhor me deu fé para acreditar nessa verdade e me salvar? Quando eu penso nesse amor, mesmo dando todos os meus bens, mesmo dando a minha vida, mesmo dando todo o meu tempo, nada disso é desperdício. Mas quando você está dormindo na sua carne, sendo arrastado por Satanás, até uma coisa pequena, difícil, você vai ter dificuldade. Se você não for reconhecido pelas pessoas, você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado. Quando a gente lê a Bíblia, tanto a mulher surpreendida de adultério, a Marta, a Maria, qualquer mulher que seja, quando se encontrou com Jesus Cristo, no coração delas tinha um grande amor que parecia que ia explodir. E Ele nos concedeu essa graça, esse amor. Mas o problema é que nós somos cegos. Nós estamos cegos na cobiça, no desejo da carne, e assim a gente não enxerga esse amor. Mas abrindo os olhos e enxergando claramente esse amor de Deus, Ele nos salvou. Ele para me salvar, para fazer eu escutar o Evangelho. Lá em Taiwan, o que será que aquele homem falou? Ai Deus, por que o Senhor fez eu ficar com câncer? Ah, por que o Senhor fez eu escutar a palavra do pastor Oksu Park? Porque o Senhor fez eu pegar o avião e receber a salvação na Coreia. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, eu estaria perseguindo a minha esposa e ia cair no inferno eterno. Mas Senhor, por que o Senhor me amou? Com certeza, naquele dia ele vai falar assim. Para todos nós, aquele amor que a Esther sentiu do seu marido, do rei, se nós ficarmos presos nesse mundo, porque nós estamos cegos e não enxergamos, ir para a igreja é um fardo, orar é um fardo, pregar é um fardo, ofertar é um fardo. Mesmo dando toda a minha vida, eu posso ficar feliz, alegre, e eu posso. Todos nós recebemos esse tamanho amor. Todos nós. Nos Estados Unidos,
os meus netos vendo meu filho trabalhar, quando a minha filha vê a minha nora trabalhar, somente pelo Evangelho, independente de estarem cansados ou não, é tão agradável ver eles trabalharem pelo Evangelho. Os irmãos dos Estados Unidos parecem tão preciosos. Ontem eu falei com o irmão Kim Bang-seok. Há um tempo atrás, o missionário Kim Bang-seok, ele estava com câncer na língua. Todo mundo falou que era perigoso, que ele poderia morrer. E eu liguei para ele. Bang-seok, sim, pastor. Como você está? Ah, sim, pastor. Deus, quando depositou o Jó nas mãos de Satanás, não simplesmente deixou ele. Satanás, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode colocar as mãos no corpo dele. Deus, ele estabeleceu esse limite. Existe o limite em que Deus deixa Satanás trabalhar. Então, de novo, quando Satanás queria tentar, ele falou, você pode tocar no corpo, mas na vida dele não. Satanás de jeito nenhum pôde tocar na vida de Ló. Nós temos dificuldade, nós temos problema, mas Deus estabeleceu toda a limitação e depois ele já preparou a bênção para a gente poder perceber que Deus está vivo e trabalhando. Não é que eu não tive dificuldade ou problema, mas teve uma limitação e Satanás não pôde trabalhar além disso. E depois tudo isso se transformou em bênção. Por isso eu louvo ao Senhor. E eu agradeço ao Senhor. O rei Assuero, ele amou a rainha Esther. E a rainha Esther sentiu esse amor. Ela ficou tão grata que não podia expressar isso. A rainha Esther foi para diante do rei. Esse homem mau, Amã, por favor, que o Senhor o mate. O rei falou, não, isso eu não posso. Cancele aquele decreto que o Amã fez. Isso eu não posso. Por quê? Pelo meu anel foi assinado. Então todos nós judeus temos que morrer por causa desse decreto? Não se preocupe. Eu vou te dar o meu anel e você faz um novo decreto e você escreve um decreto melhor e você assina com o meu anel e assim coloca do lado do decreto dele que vai ser cancelado. E tinha 2 decretos. Amã falou, mata todos os judeus. E o Mordecai escreveu de novo, se reúnam com os judeus e matem todos aqueles que querem matar os judeus. E ele colocou o carimbo do anel. O Amã já morreu. Se a gente seguir o Amã, a gente também vai morrer. Vamos ficar do lado do Mordecai. Vamos ficar do lado dos judeus. Tem muitas pessoas que nem sem receber salvação se tornaram judeus. E eu também sou judeu, né? Se tornaram judeus falsos. Deus, eternamente Ele trabalha. Nós temos dificuldades, nós temos perseguições. Mas nós jamais fracassaremos. Nós jamais seremos destruídos. Nós jamais seremos infelizes. Porque a última bênção está sobre nós. Por isso nós vivemos junto com o Senhor. Não tenha medo de somente acreditar no Senhor, de depender do Senhor, de querer fugir dEle, de se esconder dEle. Não tenha esse coração. Deus, Ele fica chateado com esse tipo de coração, de fugir dEle. Por que você não confia em mim? Eu te protejo. Aquela felicidade
que Ele deu para Esther, aquele amor, aquela graça. Hoje Deus quer dar para nós, Ele nos prometeu. Mas o problema é que nós somos cegos e não enxergamos isso. Quanto mais a gente enxerga, mais a gente pode ficar grato, a gente pode ficar surpreso, a gente pode... Essa Bíblia é uma carta de amor para nós. Vamos louvar ao Senhor. Até aqui.